Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio, aqui, responsável pela Tapera. Estou aqui com elas, com a Andressa. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer, mais uma vez, receber uma discussão de um texto, um trabalho do Negri e do Hard. É muito legal para a gente, muito importante. Então, a gente agradece muito o Mário por todo o trabalho que a editora dele vem fazendo e por, mais uma vez, trazer um debate de alto nível, relevante, urgente, essencial, uma discussão fundamental e que combina muito bem com as atividades que a gente tem procurado desenvolver. Então, Mário, mais uma vez, obrigado aí pela presença e agradecer a presença aí de todos vocês também. Eu vou passar a palavra aqui para o grande responsável aqui pelo lançamento e pela celebração de hoje. Boa noite a todas e a todos, quem está aqui presente, as pessoas que estão assistindo online. Obrigado, Antônio. Eu agradeço também a toda a equipe da Tapera, né? Esse evento tem toda uma produção que a gente não vê acontecendo, mas ela é bastante trabalhosa, né? Então, eu tenho o prazer de apresentar um livro da editora Politec, que está sendo lançado hoje, se chama Assembly, a Organização Multitudinária do Comum. E, para apresentar, a gente trouxe os dois tradutores do livro. Eu já vou apresentá-los para vocês. Assembly, eu considero como sendo o final de um percurso do Antônio Negri e do Michael Hard, que começou em 2001 com o lançamento do livro Império. Então, são 4 livros: Império, Multidão, Bem-Estar Comum e agora Assembly, que foi lançado ano passado em língua inglesa, a gente já está lançando aqui no Brasil. Segundo o Negri, esses 4 livros compõem uma tetralogia imperial, uma referência à ordem atual, né, a ordem capitalista atual, que eles chamam de Império. Então, para falar do livro, não vou me delongar muito mais, eu apresento os tradutores, o Jefferson Viel e o Lucas Carpinelli. Eu vou passar a palavra para eles. Vai ser uma apresentação deles, uma coisa informal, não é nada acadêmico, e depois a gente abre para as perguntas de vocês, tá bom? Então, obrigado, eu passo a palavra para o Jefferson. Olá, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje a gente está lançando o Assembly, que, como o Mário já adiantou, é o 4º livro de uma série começada há praticamente 20 anos, uma série que começa com a publicação de Império. Império foi escrito entre 1991 e 1997, mas publicado só nos anos 2000. Como os autores gostam de dizer, foi publicado entre 2 guerras, a Guerra do Golfo e a Guerra do Kosovo. E logo que publicado, ele despertou a atenção de pensadores de diversas áreas, não só da filosofia, como da ciência política, da sociologia, do direito, das relações internacionais, bem como de movimentos militantes e outros movimentos sociais ao redor do globo. Logo alçado, ele é o mais conhecido, né, dos 4 livros, logo alçado à categoria de best-seller. O Império se tornou conhecido como um ensaio sobre a globalização capitalista. Da minha parte, entretanto, eu diria que o Império se organiza em torno de 2 conceitos. O primeiro, que dá nome ao livro, é o conceito de império, que busca apreender uma nova forma de soberania global, que vem se constituindo e ainda está em constituição, mas que começa com a queda dos regimes neocoloniais, principalmente na África e na Ásia, e de maneira mais acelerada com a queda da União Soviética e do mundo bipolar. O outro conceito tratado em Império é o conceito de multidão. Eu acho improvável que, quando esse livro foi concebido pelos 2 autores, eles julgassem que Império se tornasse o primeiro livro, o primeiro volume de uma série que duraria por quase 20 anos. É mais provável que ele tenha sido concebido como um livro unitário, como um volume único. Entretanto, os debates suscitados pelas discussões, pelas proposições dos autores quanto a essa nova forma de soberania global e esse novo sujeito que se ergue
frente ao império, à multidão, demandou a redação de um livro posterior, um segundo livro, e esse livro foi chamado justamente Multidão. Em Multidão, o conceito de multidão que já aparecia em império, mas que não havia sido suficientemente trabalhado, é o conceito principal. Assim como o império, Multidão foi escrito entre duas guerras, a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Iraque, e publicado em 2004. E, de fato, o tema da guerra, que o primeiro a aparecer no livro, não tratava-se de compreender como e que função adquiriu a guerra nos tempos imperiais. Mas, para além do tema da guerra, que poderia ser muito bem compreendido como um apêndice ao primeiro livro, ao Império, Multidão apresenta dois conceitos fundamentais. Assim como o Império, o primeiro, como eu já disse, é de multidão e dá nome ao livro. A multidão é apresentada como esse novo sujeito que se ergue contra a soberania imperial, uma multiplicidade de singularidades que, embora mantenha a independência interna, ela é capaz de agir conjuntamente. Nesse sentido, o conceito de multidão se afasta ou se distingue do conceito de povo, que é caracterizado pela sua unidade, do conceito de massa, que é caracterizado por sua homogeneidade, e do conceito de classe operária, que é caracterizado por uma relação com o trabalho e com a produção, que, segundo os autores, vem perdendo a hegemonia. O outro conceito que aparece em Multidão é o conceito de comum. E é justamente essa relação ao trabalho e à produção que o conceito de comum surge. Não se trata de um tema novo, exatamente. O conceito de comum é um conceito já bastante rodado, digamos assim, ele atravessa os séculos e já havia sido retomado no início dos anos 90 pelos movimentos altermundialistas e na academia pela chamada economia institucional, cuja principal representante é Elinor Ostrom. Nesse contexto dos movimentos altermundialistas e da economia da Elinor Ostrom, comum, que aparece sobretudo no plural, comuns, commons em inglês, se refere sobretudo às riquezas naturais, como a água potável, o ar, as florestas e recursos minerais, que frequentemente são transformados pelo sistema capitalista em matéria-prima para a sua produção. A diferença dessa concepção de comum, o Hatt e Negri, em Multidão, entendem o comum como algo intimamente ligado aos processos produtivos, tanto como seu pressuposto, quanto como seu resultado. A esse respeito, o exemplo do trabalho intelectual me parece o mais claro. Na descoberta de uma vacina, por exemplo, um cientista não depende apenas de seu próprio trabalho intelectivo, mas também do acúmulo de saberes reunidos pelo gênero humano através dos anos, séculos e às vezes milênios, como, por exemplo, fórmulas matemáticas ou conhecimento sobre certos processos bioquímicos. E ele depende também de ferramentas construídas, de instrumentos construídos por esses saberes ao longo dos anos, como, por exemplo, um microscópio. Mas isso acontece também em formas mais tradicionais de trabalho. Na agricultura, por exemplo, o sucesso de uma boa colheita muitas vezes depende dos conhecimentos passados em geração a geração sobre a situação climática de certo lugar, ou então do cruzamento de espécies na obtenção de sementes mais resistentes a pragas ou mais produtivas de modo geral, que acontecem também através das gerações. Além disso, o comum surge também como resultado da produção, na medida que, não só em trabalhos
sofisticadíssimos, como o do cientista na descoberta de uma nova vacina, como também os mais tradicionais, como a agricultura e o campesinato, a agricultura campesina, né, a agricultura tradicional, os conhecimentos, saberes, comunicação e outros elementos gerados nessa produção servirão também para a futura produção. Esse conceito de comum, que é introduzido por império, em multidão, ele é retomado e aprofundado no terceiro livro da série, que se encerra aqui com Assembly, chamado Bem-Estar Comum, publicado em 2009. Nesse livro, que eu gostaria de destacar do conceito de multidão é não só uma perspectiva econômica do conceito de comum, é não só uma perspectiva econômica que vincula esse conceito aos processos de produção, mas também uma perspectiva que a gente poderia chamar de jurídico-política do conceito de comum. É uma discussão bastante sofisticada, não pretendo me alongar sobre isso aqui, mas eu acredito que dê para resumir essa mudança de chave, ou essa adição de uma nova chave interpretativa, no seguinte ponto. Se a multidão produz uma riqueza comum, em inglês commonwealth, separado, há também, ou é possível também, ou se deve também, construir um regime a esse novo sistema de produção. Uma Commonwealth, junto, uma república do comum, por assim dizer. Então, a gente tem essa, muito cara aos pensadores marxistas em geral, essa dualidade, ou esses dois polos, um ligado ao sistema produtivo e o outro ligado a uma ordem jurídica e política. Entretanto, uma questão fica insuficientemente desenvolvida nos 3 livros da série, escrita pelo Michael Hart e pelo Antônio Negri. É a questão do como, né? Como passar de uma sociedade capitalista e mesmo das tentativas frustradas do socialismo real para uma sociedade que tenha por base uma sociedade centrada na riqueza comum e na produção do comum. Bem, é justamente esse o esforço de Assembly. Como tema central, no meu modo de ver, o Assembly tem a organização política. Vocês vão poder conferir que logo no início do livro, nas primeiras páginas, os autores fazem um comentário os novos movimentos sociais que têm surgido ao redor do globo nos últimos anos. São movimentos poderosíssimos, capazes, por vezes, de derrubar regimes há muito tempo estabelecidos, como no caso do Egito, mas que logo depois desaparecem, dando lugar, às vezes, ao retorno do estado de coisas que lhes precediam e, no pior dos casos, a um retrocesso mesmo em relação ao estado de coisas que os precediam. Nesse sentido, parece que esses movimentos têm um limite fundamental, um limite apontado por Hart e por Negri. Eles não perduram. Eles não conseguem propor alternativas, ou melhor, não conseguem desenvolver alternativas de longo prazo. E tem uma aparição muito breve. Por outro lado, também não é possível mais voltar, como único refúgio da organização política, aos tradicionais movimentos sindicais e partidários. É claro, esses movimentos têm o mérito de perdurar e de trazer propostas realistas e de longo prazo para a sociedade. No entanto,
Não podemos esquecer que os movimentos horizontais que nós temos testemunhado surgiram justamente a partir da percepção e, muitas vezes, da crítica dos limites dos movimentos tradicionais, frequentemente ligados aos sindicatos e aos partidos. Um exemplo desses limites, por exemplo, é a ênfase que esses movimentos dão à questão salarial, o que acaba por excluir outras categorias de trabalhadores e outras demandas, como, por exemplo, a dos desempregados e a dos trabalhadores não salariados. É o caso, por exemplo, das mulheres que fazem serviço, que realizam serviço doméstico. Então, pautas, por exemplo, como a do movimento de mulheres, ficaram fora dos movimentos tradicionais. Trata-se, então, em Assembly, a meu ver, de encontrar uma nova forma de organização que seja capaz de lidar com as configurações do mundo atual, de responder às configurações do mundo atual, e também de ultrapassar os limites encontrados tanto nas tradicionais organizações operárias, como os sindicatos e os partidos, quanto nos movimentos horizontais que nós temos testemunhado nos últimos anos. Em outras palavras, trata-se de buscar uma forma de organização que seja capaz de fornecer, que permita à multidão reapropriar-se do comum que ela produz e geri-lo e governá-lo. Embora seja o quarto livro de uma série e de uma pesquisa que dura mais de 30 anos, ou melhor, quase 30 anos, e que teve em Império seu primeiro resultado, eu acredito que a Assembly tem interesse por si só. É um livro que pode ser lido individualmente. Ele vai oferecer ao leitor não só discussões teóricas refinadas sobre diversos aspectos e diversas áreas, como a filosofia, a ciência política, a sociologia, o direito, a cibernética, a logística, a administração, como também em trechos, em excertos, ou excursos, melhor dizendo, que eles chamam de chamados e respostas, que vão sugerir ações práticas para os movimentos, modos de organização pragmáticos para o uso dos movimentos. E oferecer, nesse sentido, um modo, sugestões para a construção de um novo modo de organização democrática da multidão para a gestão do comum. Acho que é isso que eu tenho, fazer esse arco em relação às obras anteriores. Agora, o Lucas deverá se tratar especificamente do Assembly e algumas relações com os movimentos brasileiros. É isso, né, Lucas? Nesse sentido. Jeff, obrigado. Eu sou o Lucas, boa noite. Eu vou começar, então, apontando para vocês o fato de que o título desse livro, Assembly, ele não foi vertido para a língua portuguesa, como vocês devem ter percebido. Ele se manteve no original. Isso foi deliberado e tem motivos concretos. Assembly, para um leitor de língua inglesa, é uma palavra polissêmica. Ela remete a uma multiplicidade de sentidos simultâneos. Você tem desde uma assembleia estudantil, uma assembleia constituinte, um grêmio estudantil, uma congregação religiosa. Você tem as linhas de montagem fordistas, né, as assembly lines. Você tem os agenciamentos maquínicos da filosofia contemporânea. Você tem toda uma série de associações imediatas do leitor de língua inglesa com a palavra assembly. E essa polissemia e a transversalidade do conceito que está sendo montado é intencional.
e faz parte de uma prática que é explicitamente discutida no interior do Assembly, que é uma prática que eles simplesmente chamam de tradução, ou, em outros momentos, de tomada de palavra. A princípio, o sentido disso é bastante simples, é um procedimento bastante comum em filosofia. Você pega termos e conceitos e você os ressignifica, e você os expande, e você acrescenta matizes ou remove matizes desses conceitos para você poder operar com eles da maneira que você pretende. Entretanto, o projeto aqui é um pouco mais expansivo e é um pouco mais vinculado com a realidade empírica, como a gente vai ver em um segundo. Falando nessa questão da tradução, eu aponto então de volta para coisas que o Jeff já disse, né, que é, por exemplo, a ideia de multidão, né, essa contraposição da multidão, tanto da multidão em oposição ao conceito pejorativo de multidão, né, a multidão como aquela turba de paixões desregradas, né, e insaciáveis, e também essa noção de homogeneidade do povo ou da massa, né, a multidão que se propõe aqui. E eu gostaria de apontar, inclusive, para a capa do livro e aproveitar a oportunidade para agradecer o Juliano Bonamigo, que foi o nosso capista e fez todo o projeto do livro, porque a capa, além de ser esteticamente aprazível, ela é muito conceitualmente correta, o que é algo raro, né, em se tratando de uma ilustração de capa de livro de filosofia ou de política. Porque a multidão ela é composta de singularidades irredutíveis, isso é muito importante. Não se trata, então, de procrustianamente, por assim dizer, quer dizer, eu remeto vocês à velha noção do leito de Procrustes ou Procusto, né? A figura com a qual Teseu se embate no caminho para Atenas, né? Um dos facínoras, que ele vai derrotando no processo de instituir elementos de civilização, né? Na Grécia Antiga, que era um facínora que tinha 2 leitos de metal e ele cumpria, ao menos formalmente, as regras da hospitalidade. E ele oferecia, então, a qualquer um que quisesse se hospedar com ele a oportunidade de escolha de um dos leitos. Só que um dos leitos era exageradamente pequeno, enquanto o outro era exageradamente grande. E Procrustes, sem grandes problemas, ele, uma vez escolhido o leito, ele cortava fora os pés de alguém que fosse grande demais para o leito que escolheu, ou ele destroncava os membros daquele que fosse pequeno demais para o leito que escolheu. E essa é uma velha e muito perniciosa crítica a qualquer forma de socialismo ou de justiça social, que tende a dizer que você coloca indevidamente singularidades múltiples em caixinhas nas quais elas não cabem. Eu digo pernicioso porque isso é algo que o capitalismo faz, né, com uma frequência muito grande, na sua redução das singularidades à relação monetária, né, à criação de valor que está imbricada nas relações sociais. Nesse sentido, o fato de que a multidão é composta de entes singulares, por assim dizer, de singularidade irredutível, são os pontinhos da capa, é extraordinariamente importante, porque a multidão visa contemplar os anseios, as potencialidades, as capacidades singulares de cada um dos seus componentes. O outro conceito super importante para o subtítulo é interessante, falando do processo de tradução. Esse subtítulo não existe em língua inglesa. Como nós optamos por manter o termo assembly na sua forma original, foi necessário ver algum tipo de indicação de que se tratava de uma tradução de fato e também para tentar explicitar um pouco quais são os caminhos, né, conceituais do texto. Então, a organização multitudinária do comum aponta precisamente para a organização e a gestão do comum por essa multidão de singularidades. O que é o comum? Eu acredito que o Jeff tenha deixado bastante claro o que é o comum, né? O que é essa produção comum e o que é a gestão do comum. Eu aponto, então, talvez para a história do termo, né? A palavra em língua inglesa commons vem sendo usado há bastante tempo como simplesmente uma referência à terra comum, por exemplo, para a pastagem de gado. Isso era commons ou the commons
na Grã-Bretanha. E é mais ou menos em, salvo engano, 1832, em que o William Foster Lloyd ele cria esse conceito de a tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? É bastante simples, se for sintetizado, talvez indevidamente, para uma apresentação rápida. Se você tem uma utilização não regulamentada desses commons, você tem uma destruição desses commons que acaba por não beneficiar a nenhum dos seus usuários, né? Então, todos podem se utilizar disso, mas se não há nenhum tipo de freio para a volúpia com que o commons é utilizado, para que haja um processo de renovação de commons, você acaba tendo essa tragédia que priva a todos disso que nos é comum. Isso vai ser desenvolvido bastante, cerca de 100 anos depois, num artigo da Science, em 1968. O Garrett Hardin ele tem um artigo chamado A Tragédia dos Comuns. Dessa vez ele emprega o conceito como título. E ele vai falar muito sobre como problemas que não têm natureza técnica não vão ter uma solução técnica. Se aposta muito na tecnologia, com razão. Eu acho que existem muitos caminhos a serem explorados e muitas soluções a serem encontradas tecnologicamente. Mas existem problemas que não têm natureza técnica e mudanças valorativas e redefinições dos valores subjacentes às práticas precisam aparecer para que você encontre soluções. Então, não se trata meramente de criar um adubo especial para a grama do Commons ou maximizar a utilização com o gado híbrido mutante que vai precisar de menos grama. Se trata de encontrar maneiras de se utilizar desses Commons de forma adequada. Ele tem um trecho que eu gostaria de ler para vocês, me parece bastante importante, à luz de como o Hart e o Negri definem o estado das coisas. Então, eu vou ler primeiro um trechinho bem curto do Assembly, até para dar para vocês um gosto de como é mais ou menos a natureza textual do livro. Eles dizem assim: o mundo como ele é caracteriza-se por lutas sociais, pelas resistências e revoltas dos subordinados e pela busca por liberdade e igualdade. Porém, ele é dominado por uma minoria ínfima que comanda a vida de muitos e extorque o valor social criado por aqueles que produzem e reproduzem a sociedade. Em outras palavras, é um mundo construído pela cooperação social, mas dividido pela dominação das classes dirigentes. Sua paixão cega pela apropriação e sua sede insaciável de acumulação de riqueza. Esse é o estado das coisas a partir do qual o Assembly começa a se constituir e contra o qual o Assembly começa a se posicionar. Até porque, de um ponto de vista social e, por que não, ambiental também, né? E aí eu remeto novamente ao Hardin com a tragédia dos comuns, diz o Hardin: a ruína é o destino para o qual correm todos os homens, no sentido de infeliz de seres humanos, cada um buscando seu interesse próprio, em uma sociedade que acredita no uso livre, no sentido de uso não regulamentado, dos comuns. Em certo sentido, isso foi aprendido há milhares de anos. Mas a seleção natural favorece as forças de negação psicológica. Os indivíduos beneficiam-se individualmente de sua capacidade de negar a verdade, mesmo quando isso acarreta sofrimento para a sociedade como um todo, da qual ele mesmo faz parte. É precisamente essa volúpia, né, daquele que busca o seu interesse próprio em detrimento do interesse coletivo, que está na raiz do estado das coisas contra o qual o Assembly se posiciona. Vale a pena aqui um breve comentário sobre algo que a gente vê sendo discutido com uma frequência muito grande, é um discurso muito desagradável, que é: não adianta lutar nesse sentido, porque o ser humano é naturalmente egoísta, incapaz de cooperação adequada, e as coisas são assim. Se você não contemplar esse aspecto bárbaro do ser humano na organização social, as coisas simplesmente não funcionam. Acho que eu não preciso dizer para ninguém aqui que é evidente, historicamente, que a natureza do ser humano, que a civilização como um todo é profundamente colaborativa.
né? O fato de que nós estamos sentados aqui conversando, ninguém rasga as gargantas de ninguém ou toma as coisas de ninguém, por enquanto, já diz muito a respeito da nossa capacidade repressiva civilizatória, para usar um termo freudiano. Muito pelo contrário, né? Acho que nós somos, sim, seres colaborativos, e o Assembly vai propor modos de cooperação dentro de uma sociedade que eles qualificam como uma sociedade de produção colaborativa, que podem ser muito, muito, muito úteis para os movimentos, que, afinal de contas, são, eu diria assim, taticamente, o livro destina-se inicialmente aos movimentos, os movimentos como eles já estão configurados. Estrategicamente, o horizonte é um pouco mais amplo, a gente pode falar sobre isso em um instante. Bom, saindo um pouco, então, dessa noção histórica de commons, a gente vai para o comum, como ele é utilizado da forma que o Jeff falou, né? Essa combinação de recursos naturais e recursos culturais produzidos por nós, né? E a gente pensa em termos de cultura com frequência em literatura, em arte, mas são todas as linguagens humanas, todas as formas de colaboração, linguagens de programação, são os algoritmos, né, que são a cooperação por excelência, né, que vão se tornando mais e mais eficazes e mais inteligentes com os microcliques de mouse de cada um de nós, né, e vão se tornando ferramentas de processamento de dados de uma potência que nenhum ser humano é capaz de alcançar. Esse é o comum. E é esse comum que deveria estar nas mãos da multidão, organizado em assembly, que deve ser gerido pela multidão, porque a multidão o produz. Então, é indevido que esse comum ele seja absorvido, explorado por uma minoria ínfima, que visa só o seu benefício próprio, e é contra o império que essa mobilização se faz. Então, percebam que aqui a gente está se valendo dos títulos, né, da tetralogia. Nós temos aqui uma organização em assembly, das singularidades que compõem a multidão, né, gerindo e produzindo o comum, em detrimento da dominação do império. Desse império, né, que tem componentes monárquicos ainda, né, que tem componentes opressores, que tem componentes a serem combatidos com bastante afinco. Bom, o livro ele tem o que eu vejo. Claro que essas são as nossas leituras individuais. Acho que vocês vão ter as de vocês também, né? Eu enfatizo aquilo que me parecem pontos de destaque, né? O livro tem, eu vejo, 3 componentes principais em termos da abordagem, como o livro busca trazer formas de organização ao arsenal dos movimentos. Existe um componente histórico. Existe uma tentativa de reconstrução histórica de como nós chegamos ao estado atual das coisas e quais foram os erros cometidos pelos movimentos do passado. Isso para que os movimentos, como eles estão postos atualmente, possam enxergar suas próprias limitações e trabalhar maneiras de superá-las. É muito importante ter essa perspectiva histórica, porque tudo parece muito novo para toda nova geração que começa a se engajar na luta. Mas existem lições importantes a serem aprendidas dos fracassos do passado, e foram muitos. Existe também um componente conceitual, e eu enfatizo uma vez mais essa questão da tradução. Mas, como eu havia dito, é uma tradução que ela não almeja ser meramente uma estratégia literária, uma mobilização de conceitos para o livro de filosofia que fica na prateleira. Aqui eu gostaria de ler mais um trecho do Assembly, muito pequenininho, em que eles diziam o seguinte: a tradução política desses termos não é inventada de forma abstrata, não se dá em um vácuo, mas ganha materialidade nas práticas coletivas. Desse modo, então, tomar a palavra é algo que emerge na realidade, ou ainda melhor, algo que produz uma tomada da realidade. São conceitos a serem utilizados diretamente nas lutas e resistências dos movimentos e de todos nós. Eu dou para vocês 2 exemplos, assim, muito rapidamente, desse tipo de tradução. Não vai haver tempo de eu falar a respeito deles com cuidado, mas eu recomendo a investigação disso no livro, porque é muito interessante. Você tem, por exemplo, a ideia de um dinheiro multitudinário. Você tem um capítulo bastante extenso dedicado à questão do dinheiro, que explora as maneiras como o dinheiro
não é um instrumento ou uma tecnologia neutra, mas um instrumento ou uma tecnologia que cria uma determinada relação social. A forma como o dinheiro está imbricado nos modos de produção não o torna uma ferramenta isenta, mas que produz toda uma série de relações, inclusive de sujeição. E as propostas da criação de um novo dinheiro, vejam, não da abolição do dinheiro, que é muito interessante, é uma tecnologia útil, né, como eles veem, mas é um dinheiro que tem virtudes distintas. Eles até... Deixa eu ver se eu tenho aqui a anotação das virtudes, para não dizer... você tem as virtudes do dinheiro afirmando as virtudes da multidão. Então, eles vão falar que são virtudes de singularidade e de prudência, contrários a qualquer tipo de ascetismo que esteja posto já no dinheiro capitalista. E é um pouco uma reelaboração da velha palavra, da velha frase de ordem, né? A cada qual segundo suas necessidades e de cada qual segundo sua capacidade. A cada qual segundo suas necessidades pressupõe igualdade. Uma igualdade não procrustiana, para remeter ao termo, mas uma igualdade que leva em consideração as singularidades de cada um. E, portanto, de cada qual segundo sua capacidade, ou seja, segundo aquelas capacidades de que a sua singularidade produz. Esses dois componentes, quer dizer, essa reconstrução histórica, essa reelaboração conceitual, eles são seguidos de um componente que eu acho muito importante no momento presente, que é um componente afetivo. O livro é todo coalhado de exortações à luta, de resistência, de como se posicionar diante da derrota. E isso, no nosso momento presente, acho que nenhum de nós aqui discordaria, nós acabamos de sofrer uma derrota significativa. É muito difícil usar outro termo. Socialmente, politicamente, afetivamente, simbolicamente, eticamente, é uma derrota. A nossa última eleição é uma derrota. Então, não só nos embatendo contra as forças de dominação capitalistas, o velho conservadorismo e as estruturas todas contra as quais o Assembly se posiciona com bastante força, nós temos aí a ascensão de uma espécie de neofascismo reacionário, que busca resgatar elementos já superados, né, e recolocá-los na forma como a gestão do país se pretende. Nesse sentido, o Assembly vai ser muito importante como também uma forma de consolo, porque são pessoas, veja, se tratando do Antônio Negri, acho que o Jeff pode falar sobre a biografia do Negri com muito mais propriedade, se vocês tiverem curiosidade, mas é um homem que está engajado na luta pela maior parte dos seus mais de 80 anos, né, e que já sofreu derrotas terríveis, e que já foi encarcerado, e que escreveu esse livro. Isso é muito importante, como parte desse resgate histórico das formas como os movimentos fracassaram em alguns momentos, né, e como lidar com isso. E é muito interessante porque eles não são emocionalmente isentos, em absoluto. O Assembly é um livro cheio de conceitos, cheio de articulações históricas, mas eles ficam horrorizados diante da violência. Então, quando muitas formas de violência social são discutidas, eles têm uma passagem muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. É um profundo vitupério por parte deles contra aqueles que são, de fato, os inimigos, né, nessa disposição de coisas. Eles vão dizer, com muita bile, que os deuses, onde quer que estejam, amaldiçoem e atormentem os tristes perpetradores da violência em todas as suas formas, ocultas e manifestas. Os racistas, os misóginos, os homofóbicos, os transfóbicos, os destruidores do planeta, os belicistas, que a degradação de suas almas pútridas lhes roa desde dentro. E isso se dirige não puramente aos movimentos, mas a nós que estamos aqui sentados. Nós somos a multidão, nós somos as singularidades que podem se organizar em Assembly. Isso fica muito... que eles acreditam que isso é verdade, fica muito claro já na dedicatória do livro. Eles fazem algo muito interessante, que é... A dedicatória do livro é à maneira do Maquiavel, é à maneira do Herman Melville, e eles dedicam o livro à Vossa Majestade. Mas eles qualificam, né? Não se trata de bajular a monarquia.
Eles dizem: dedicamos este livro àqueles que, contra todas as probabilidades, seguem lutando pela liberdade. Aqueles que, tendo sofrido derrotas, se erguem uma vez mais, incansáveis, para combater as forças da dominação. É vossa a verdadeira majestade. Então, sofremos, de fato, uma derrota. E, diante dessa derrota e de tudo que vem por aí, é muito importante que nós sigamos lutando. Até porque uma crença incondicional na vitória não é um componente importante para qualquer tipo de luta que se preze. Se fosse o caso, qualquer derrota seria a derrota derradeira, seria a última e o vento das nossas velas seria suprimido. A gente luta porque é certo. A gente luta porque corresponde aos valores que nós temos em comum. Nós lutamos porque nós somos privilegiados o suficiente para poder lutar por nós mesmos e por todos aqueles que não detêm os privilégios que nós detemos. E nós lutamos de cabeça erguida, sem medo, mesmo dadas as circunstâncias terríveis e a sombra, né, do momento presente, porque o medo, em grande medida, é a arma do inimigo. Em grande parte, a cultura do medo teve a sua contribuição nessa nossa última eleição. Muitas pessoas votaram por um protetor violento que pudesse, de alguma forma, se interpor como um escudo entre o que as pessoas viam como uma violência crescente e a sua fragilidade individual. Essa ferramenta é uma ferramenta terrível e que não se aplica a nós. Porque, no minuto em que nós deixamos de ter medo na luta, um segmento significativo do arsenal do inimigo se desfaz. Então, de cabeça erguida, e lutando sempre porque a luta é justa, a gente segue em frente, preferencialmente em assembly. Queria agradecer a presença de vocês todos e dizer uma última palavra, que é as formas de cooperação da multidão de singularidades. Elas se plasmam na forma que o Negri e o Hart cooperam e, felizmente, na forma que nós cooperamos com o Mário e que eu cooperei com o Jeff e que nós cooperamos com o Juliano. Existe uma inversão no Assembly entre estratégia e tática. O strategos, o general estrategista que vê ao longe o tabuleiro de xadrez, conhece a disposição de todas as peças e quais vão ser os lances necessários para que se chegue ao checkmate, ele não mais é visto como um líder. Isso agora é função da multidão. A estratégia é uma estratégia multitudinária. Mas a tática pode ser outorgada a líderes contingentes. Você escolhe determinados líderes para determinadas funções táticas, sempre tendo como horizonte os intuitos, os anseios do comum. Tendo dito isso, o Mário foi o nosso líder tático e ele conduziu essa função com maestria. E eu sou muito grato às orientações dele e os auxílios dele. E eu queria dizer que a parceria intelectual da qual eu pude usufruir com o Jeff nesses 11 meses entre tradução e revisão e preparar o livro para a sua forma final, foi uma das experiências intelectuais mais frutíferas de toda a minha vida. O livro, que poderia muito bem ter sido traduzido por qualquer um de nós individualmente, ganhou muito, não só em questões de coerência e acurácia de termos e de semântica, mas também nos debates que suscitou e nos caminhos da nossa própria pesquisa individual em filosofia e em política. Então, eu sou muito grato aos dois por essa experiência singular e grato a vocês pela atenção. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Lucas. Eu queria falar uma palavra para completar o que o Lucas acabou de dizer, né? Eu fiquei muito surpreso, muito feliz, eu fiquei muito orgulhoso até de estar trabalhando com vocês, principalmente pela maneira a maneira pela qual vocês se apropriaram desse trabalho, fizeram o trabalho ser de vocês, né? Fizeram, como vocês falaram, isso um objetivo estratégico.
né? Então, poderia parecer simplesmente o trabalho de 2 pessoas, eu ajudei também, então, de 3 pessoas são pesquisadores da universidade, mas eu acho que isso tem um alcance muito maior, né? Ele se insere, em primeiro lugar, claro, numa vontade nossa, no interesse nosso pela filosofia política, né? Depois, no interesse nosso pelas letras, mas, principalmente, tem uma questão que dá resistência, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que muitas vezes não é necessariamente aquele que remunera melhor, né? Cheio de sacrifícios, são muitas noites, são muitos impasses, muitas atividades que a gente deixa para lá para poder tocar um projeto. Eles fizeram isso com muita maestria, com muita segurança, então eu estou muito contente com o trabalho, estou muito feliz, né? Não só com o trabalho de vocês, mas também com o trabalho do Juliano, que fez a diagramação, essa capa maravilhosa, né? Então, eu acho que a gente consegue, em alguma medida, fazer jus à letra do livro. Acho que foi isso que norteou o nosso trabalho, né? A gente precisa também tentar, de certa forma, viver plenamente. Para mim, viver plenamente é isso, você tentar o máximo possível, né? Não se fixar numa subjetividade, mas fazer circular essa coisa que está, né, até desenhada na capa, também com muita propriedade, né? Desenhar um campo de produção de subjetividade, que eu acho que é isso que eu posso colocar como primeira pergunta para eles, um campo de produção de subjetividade, um campo de nomadismo, na qual a resistência significa não nos fixarmos na subjetividade do medroso, na subjetividade do comandado, na subjetividade do subjugado, do crente, né? Mas principalmente essa atitude teimosa, essa atitude de crítica, essa atitude resistente, né? Que aparece agora, está aparecendo muito modestamente no nosso trabalho, né? A gente dá uma pequena contribuição, mas eu sinto que isso é efetivo, mas aparece em todas as formas de resistência que estão aparecendo, é evidente isso, né? Depois do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, é evidente que a gente pode ver uma virada, no sentido de que muitos polos de resistência estão aparecendo, para confirmar o que o Lucas acabou de dizer, né? Que a derrota não significa o fim. Na verdade, a derrota é um momento de uma virada, um momento para a gente firmar o pé para dar um próximo passo, né? E eu acho que nesse processo, o processo do resistente, tem uma coisa muito forte, que é a formação de subjetividade, que eu acho que está muito ligado com o que eles falaram, com a definição que o Jefferson deu do termo multidão, né? Uma pluralidade de sujeitos, uma pluralidade não totalizável num povo, numa massa ou numa classe operária. Então, eu acho que o que subjaz nessa tetralogia é principalmente para além, eu não sei se para além ou para quem, eles vão poder, acho que, qualificar isso melhor, para além ou para quem da questão do império, da questão da produção de riqueza, está a questão da produção de subjetividade, né? A multidão é isso, por isso que ela não é totalizável, porque a quantidade de posições subjetivas que a gente pode assumir nesse mundo é infinita. Acho que essa é a proposta, né? Então, eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou ser educado, né? Vou passar primeiro para vocês. Então, eu queria abrir para vocês as perguntas que vocês quiserem fazer para eles, e eu agradeço a atenção. Boa noite, meu nome é Jonas, sou pesquisador do SEBRAP. Bom, queria primeiro começar parabenizando e agradecendo, né? Vocês disponibilizaram a tradução em um ano, talvez menos, né? E assim, a gente lá no SEBRAP, a gente leu num grupo de estudos uma seleção da edição em inglês, então eu vou partir um pouco dessa minha leitura parcial. Estou muito animado para ler a tradução inteira e, quem sabe, resenhar. Então. Acho que tem muitas concordâncias nessas, uma espécie de elogio do de baixo para cima, que aparece a todo momento, com uma espécie de concordância com o ponto de vista do Thompson, esse primado do social em relação ao político. E acho que, principalmente, o principal mérito do livro que eu identifiquei foi assim, uma sensibilidade descritiva com relação aos movimentos sociais contemporâneos, né? Queria destacar que
a questão dessa inversão, né, da liderança da vanguarda ser puramente tática e não estratégica. Eu tenho concordâncias com isso não só por um ponto de partida anti-leninista, mas também porque acho que isso é descritivo, os movimentos estão acontecendo assim. Né? Eu tenho um trabalho sobre as ocupações secundaristas. Aqui em São Paulo foi exatamente isso que aconteceu. Assim, as viradas táticas foram intervenções de lideranças temporárias. Né? E a questão da greve social, que acho que também é muito produtivo para pensar o caso de movimentos no Brasil, desde as revoltas de 2013, a greve geral de 2017, a greve dos caminhoneiros de 2018. Porém, eu queria colocar uma questão, uma pergunta, na verdade. O otimismo deles se baseia de que essas capacidades estratégicas estão na multidão, né? Porque se isso não está garantido, então a gente não teria muitos motivos para ser otimista, né? E isso me parece que tem a ver com, em última instância, um quadro teórico marxista. Por mais que seja uma leitura muito heterodoxa, uma presença de um Foucault também heterodoxo, em última instância, tem aí operando a dialética entre trabalho vivo, trabalho morto, forças produtivas, relações de produção e tal. Então, minha pergunta, na verdade, eles não querem reduzir a multidão a povo, massa, classe operária, mas será que a multidão não é atualização, proletariado no século XXI, num contexto de capitalismo pós-industrial? Acho que não é à toa que tem esse elogio ao Lukács, né? História e Consciência de Classe, que foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado. Mas o meu interesse é histórico, no sentido de que aquilo talvez fizesse sentido na década de 1920. Será que isso faz sentido em pleno século XXI? E como que isso é articulado com outras lutas, né? Feministas, antirracistas, etc, etc. É isso. A gente vai fazer uma rodada primeiro ou uma a uma? Desculpa. Eu acho que essa pergunta é bastante abrangente, a gente poderia começar com ela, né, porque acho que ela aponta para vários aspectos, não só do livro, mas acho que da tetralogia. Né? Tá. A resposta inicial à questão é sim. De fato, há um esforço do Negri e do Hart, em atualizar certo debate que vem do marxismo, evidente, mas também do comunismo, através da leitura de outros autores importantes que eles consideram importantes, por exemplo, Maquiavel, por exemplo, Spinoza, por exemplo, Foucault, por exemplo, Deleuze e Guattari, e trazer esse debate que, ao ver deles, esmaeceu ou perdeu um pouco o seu lugar a partir de maio de 68 para os tempos contemporâneos. Então, de fato, o que é a multidão? Multidão, de certo modo, eu estou sendo grosseiro, mas de certo modo é uma atualização do conceito de proletariado. É preciso pensar como se trabalha nos modos de produção chamados por muitos de pós-fordistas e que eles vão identificar aos tempos do Império. Esse modo de produção não se dá mais, e aqui também é dedicado, pelo menos, se não um capítulo, pelo menos um subtítulo a isso. Não se trata mais de um modo de produção comandado por uma chefia, por um patrão. É um modo de produção que vem de baixo e que ocorreria, que se daria de maneira compartilhada e social. E sendo esse modo de produção outro em relação àquele, por exemplo, examinado por Marx no contexto da grande indústria, as formas de organização também deverão ser outras. Se a gente for usar o jargão do operarismo italiano, do qual vem o Negri, né, os termos usados é a composição técnica da classe operária, isso é como se produz, e uma composição política
da classe operária, isto é, a maneira como essa classe produtiva se organiza politicamente. Então, sim, é por isso que, além de pensar na classe operária sociológica, isto é, aquela que trabalhava no regime fordista, 8 horas por dia, 5 dias por semana, que teve seus direitos criados e assegurados pelas políticas do New Deal, e coisas assim, entra essa outra série de sujeitos, de agentes políticos sociais antes imprevistos, como as mulheres, o movimento de mulheres, o movimento racial, os movimentos de liberdade sexual, os movimentos anticoloniais e uma série de outros. A ideia é que não se produz apenas dentro da fábrica, mas sim em todo o terreno social. Então, todo mundo está envolvido nesse tipo de produção. E a ideia é encontrar uma forma de organização que consiga edificar uma coalizão entre esses diversos segmentos. Como, por exemplo, o movimento feminista negro costuma falar de interseccionalismo e outras ideias. O assembly não passa dessa... É uma maneira de compreender ou de buscar como pode ocorrer essa coalizão entre diversos sujeitos trabalhadores e diversas subjetividades em luta. Eu complementaria, eu não discordo em absoluto de nada que o Jeff disse, eu complementaria com um detalhamento desse último ponto, né, que os modos de cooperação, como eles são vistos, são muito interessantes. É muito claro para mim que a maneira como o Negri e o Hart trabalham e o tipo de trabalho a 4 mãos que eles desenvolveram reflete muitas das posições deles com relação a como se coopera em multidão. Inclusive, eu gostaria de apontar para um texto traduzido pelo Jefferson Viel, Como Escrever a 4 Mãos, de autoria do Michael Hart, em que ele, à ocasião dos 80 anos do Antônio Negri, ele escreve sobre esse processo colaborativo, e é muito interessante, porque os paralelos entre a forma como se antecipa que a multidão coopere em assembly e a forma como eles trabalham juntos são bastante próximos, e que vêm das colaborações dos movimentos políticos italianos. E são formas de colaboração em que em nenhum momento se trata de encontrar uma espécie de ponto interseccional exclusivo e se trabalha puramente nisso, quer dizer, naquilo que nós temos em comum. E isso não é refletir a singularidade, né, do indivíduo com quem você está colaborando. É muito pelo contrário, é você saber se apropriar das ideias do outro, dos valores do outro, da linguagem do outro. Essa é uma característica da multidão que é super importante para esse processo de, digamos, substituição da noção de proletariado. Quer dizer, como nós vamos cooperar? Nós temos essa capacidade? Eles dizem sim, desde que tenhamos também a dedicação e a generosidade necessárias. Porque você precisa ser generoso ao trabalhar com o outro. Você precisa estar disposto a abdicar da sua forma de trabalhar e querer trabalhar com a linguagem do outro, querer trabalhar com as ideias do outro. Ainda que você não partilhe delas, ou talvez especialmente com aquelas ideias das quais você não partilha. E nesse processo, você acaba criando algo que não é meramente uma soma de cooperações, mas algo maior, algo mais possante. Existe um aumento de força produtiva, né, de força conativa, diria talvez o Spinoza. E isso é muito importante, isso é algo que eu vivenciei em alguns momentos nas colaborações com colegas acadêmicos. É algo que claramente o Negri e o Hart vivenciaram nessa colaboração de 30 anos, e é algo que eles almejam para nós todos. Para que nós saibamos fazer isso, nós saibamos não desconfigurar e não desrespeitar as características idiosincráticas dessas subjetividades que vão sendo compostas, como o Mário disse. Aponto também, muito rapidamente... Página 260, da parte 3 do livro, capítulo 11, nós temos uma tabela de relações do dinheiro, de relações sociais do dinheiro capitalista, em que eles relacionam nos 3 momentos, né, de
de extração de valor e de produção humana, a acumulação primitiva, manufatura e grande indústria e a produção social, uma série de características e transformações que vão ocorrendo historicamente, quer dizer, temporalidades de produção distintas, formas de valor distintas, modos de extração de valor distintos, formas de criar dinheiro distintas, formas de governança distintas, né? E essa relação é super importante para, de certa forma, todo o argumento do livro, né? Toda essa noção de que a forma como a extração de valor se dá e o dinheiro que opera esse tipo de extração está na raiz do problema. Obrigado. Enfim, legal. Mas é isso. Eu tinha só isso a acrescentar. Mas, de resto, acho que depois de um ano de casamento, a gente está bastante de acordo com quase tudo. Eu vejo cuidado com a criança aqui, né? Há mais alguma pergunta, gente? Marília? Olá, obrigada. Eu tinha duas perguntas, eu esqueci a primeira, porque eu comecei a folhear o livro, mas eu fiquei pensando, assim, lembrei, como que fica a dimensão das instituições para eles. Como eu não li o livro, eu vou aproveitar, porque me parece que o lugar da instituição, dentro de uma assembleia, ele é muito complicado, porque a instituição é lugar de poder, a academia é lugar de poder, e aí como que ele pensa isso? E a segunda é, eu não posso deixar de me lembrar da Assembleia de Deus. E aí eu queria saber se ele permite alguma leitura desse modo de organização social que a gente está vendo emergir no Brasil. É isso. Eu trato dessa, você trata. A primeira questão institucional. Pois bem, se conforme eu falei aqui agora há pouco, trata-se de ultrapassar dois limites. Um próprio dos movimentos sindicais e partidários tradicionais e outro dos movimentos horizontais mais recentes, algo que parece ser um limite desses movimentos horizontais mais recentes é a sua aparente incapacidade de se cristalizar ou em instituições. Talvez por isso esses movimentos não consigam perdurar no tempo. É ao menos esse o argumento deles. Para que essa potência trazida pelos novos movimentos horizontais tenha a capacidade de durar no tempo e, assim, produzir transformações sociais duradouras, é necessária a construção de instituições. Claro, você diz que as instituições são terreno do poder. E eu posso concordar com isso sem grandes problemas. Entretanto, acredito que o Hart e o Negri diriam que as instituições são um lugar de disputa. E, portanto, é um lugar que deve ser ocupado por nós, né? Não só um poder que vem de cima, mas também uma potência, para usar a distinção spinozana, que vem de baixo. Claro, não se trata apenas de ocupar instituições existentes. E isso é debatido, acho que já no finalzinho do livro, na última parte do livro. É preciso criar também novas instituições adequadas à produção do comum. No trabalho dela sobre os commons, a Elinor Ostrom trata justamente de instituições. Ela pesquisa como certas comunidades em vários lugares do mundo foram capazes de criar instituições de gestão do comum. Como, por exemplo, o caso das lutas pela água em Cochabamba, aqui nos bolivianos. Eles apontam nela
um problema, um limite, na verdade, que ela só foi capaz de examinar essas instituições em casos pontuais, bastante pequenos. E o que a gente precisa é construir instituições mais abrangentes. Então, nesse caso, haveriam duas maneiras de lidar com as instituições. Primeiro, elas são importantíssimas. Eles fazem uma meia-culpa, talvez, mas há um momento do livro em que eles se justificam. Né? Nós fomos acusados de espontaneístas e de instigar a luta desses movimentos horizontais que aparecem e desaparecem como apareceram. Não somos espontaneístas. É preciso construir instituições. E, do outro lado, é também preciso ocupar as instituições existentes. O que baseia isso é uma concepção muito particular dos autores, que não haverá tempo de destrinchar aqui, eu nem sei se eu seria capaz de fazer isso agora, mas é que neles não há uma oposição entre reforma e revolução. Trata-se, então, de reformar instituições existentes e, ao mesmo tempo, ou esse mesmo processo ocasionaria uma revolução das instituições existentes. De todo modo, o que ocorre é que as instituições não são vistas exclusivamente como locais de poder, mas é importante que elas sejam vistas como locais de disputa. Com relação à pergunta da Assembleia de Deus, eu havia dito, então, que o conceito de assembly é transversal e ele tenta dar conta de uma multiplicidade de sentidos. Né? E nesse dar conta, está embutido, inclusive, você cooptar estratégias de assemblagem, por assim dizer, dessas diferentes formas de organização. Então, quando a gente fala que assembly parte desse conceito que envolve uma assembleia constituinte, uma assembleia estudantil, uma congregação religiosa e assim por diante, isso significa prestar atenção aos referentes empíricos que essas palavras se dirigem e tentar extrair dessas instâncias as lições necessárias para que uma colaboração multitudinária possa se dar. Então, é importantíssimo prestar atenção à Assembleia de Deus. É importantíssimo prestar atenção a essas formas de organização que operam de forma mais ou menos autônoma em relação ao Estado, por exemplo. Ou deveriam. Espera-se que continuem. Nesse sentido, então, sim, há uma relação de fato, não é uma mera coincidência de léxico, mas, de fato, conceitualmente, pode-se prestar atenção às formas como se dá. Evidentemente, no caso deles, existe a estrutura vertical de todas as estruturas verticais, que é a sujeição a Deus. Né? Então, essa ideia de liderança tática não se aplica, né? A estratégia monoteísta, em última instância. Né? Mas, no sentido de organização, sim, com certeza há uma relevância. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sou Silvio, aluno do Lucas, de inglês, e professor da UFABC. É um enorme prazer ver esse trabalho. A gente conversou vagamente, agora vou ter o prazer de ler o que vocês fizeram. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Pensar a partir do Assembly, e um pouco continuando um pouco a ideia que a Marília apontou, o campo ético do Assembly. O que a gente poderia pensar a partir daí? Porque vocês mesmos falaram do campo de afetos, que está por trás disso, né? E me lembra muito uma espécie de recomposição que a esquerda, conforme foi entrando na máquina de governo, foi perdendo, que é uma espécie de ética da solidariedade, né? Que era muito presente. O Che Guevara falava disso, enfim. Eu remeto a isso porque eu fico pensando um pouco nessa questão do campo teológico-político, como que a dimensão ética foi fundamental, né? Como que a Igreja entrou no lugar onde o Estado não entrava para criar laços de afetividade e laços de solidariedade. Então, queria ouvir um pouco mais de vocês
e talvez até um pouco pensando na subjetividade que o Mário acabou levantando também, né? Como que existe um campo ético através do Assembly? Como é que vocês veriam isso? Eu diria que sim. Há, de fato, um campo ético e há um campo ético explícito na tentativa deles de estabelecer, por exemplo, novas virtudes para o dinheiro. Quando você fala que o dinheiro tem que contemplar virtudes de não austeridade, virtudes de igualdade, virtudes de singularidade, é uma tentativa de institucionalizar alguns desses direcionamentos éticos. Então, nessa questão da criação de novas instituições, existe uma tentativa de sedimentar, de ossificar realmente alguns direcionamentos éticos que possam garantir questões como igualdade, como justiça social, como redistribuição. Isso é muito importante para os autores, evidentemente. Então, quando eu digo que existe um campo de afetos, não é meramente reativo, não são meramente os autores se enfurecendo diante das injustiças, mas uma necessidade profunda de contemplar formas de combater essas injustiças que garantam que elas não venham a ser praticadas novamente. E isso é super importante, evidentemente. Uma complementação muito rápida. No campo ético, os autores promovem ou incitam o que poderia ser chamado de uma disputa por certas paixões da multidão. Então, aqui tem Já perdi? Não, aqui no capítulo 6, há uma referência às paixões do comum que devem ser disputadas. Elas são a segurança contra o medo capitalista, a prosperidade contra a miséria capitalista e a liberdade contra a morte. Então, existe todo um campo dos afetos e das paixões que eles visam de maneira bastante spinozana, da maneira como eles leem Spinoza, né? Eu não vou me meter com esse tipo de coisa, de mobilização dos afetos da multidão, né? A multidão é uma multiplicidade de singularidades, de subjetividades, e nessas subjetividades estão, evidentemente, no interior delas, evidentemente, se encontra a questão dos afetos. E que é sempre levado em consideração, né? O fato de serem singularidades na multidão é importante exatamente por isso. Você não descarta ou desconsidera um afeto que esteja presente e não tenha sido contemplado normativamente. Essa é uma das funções de você não ter uma autoridade normativa desde cima, né? E você ter uma cooperação desde baixo que possa contemplar todas essas características singulares. Acho que chegou a hora da minha pergunta. Podemos retomar, né? Eu acho que até liga com a pergunta da Marília, quer dizer, o que são as igrejas? Qual igreja você se referiu? As Assembleias de Deus, né? Pois é, elas indicam uma certa falência do Estado, quer dizer, você colocou bem, né, que elas ocupam um espaço que o Estado, como eventual, como possível, como desejado elemento de coesão social, ele não pôde produzir, né? Então, esses elementos obviamente, foram capturados de uma forma bastante problemática aí. Mas eu acho que existe um indivíduo lá que é diferente do indivíduo que está capturado pela máquina imperial, pela máquina monárquica da Igreja Católica, né? E acho que eles têm outro tipo de formação de identidade aí, ou de subjetividade, para usar esse termo um pouco batido, né? Então, cabe observar aí, né? Alguma coisa está em movimento, eu acho, né? Vocês querem falar? Essa semana a gente teve uma notícia importante para quem trabalha com educação, né, que se esperava que o MEC fosse assumido por alguém do Instituto Lehman ou da Fundação Ayrton Senna, né, e não terem sido esses, né, os defensores das habilidades e competências psicossociais, mas um defensor de Deus e da família que assume o Ministério da Educação. Acho que isso é algo assim, para e vamos, né,
tem algo importante nisso aí. E o que é muito importante, me parece, no discurso sobre a família que vem com a Escola Sem Partido, é essa ideia da família como uma empresa. Então, você precisa de uma empresa forte que vai dar essa sustentação de uma máquina, que é uma máquina econômica. Essas assembleias, sobretudo a Universal, é uma máquina econômica, tem curso de empreendedorismo lá dentro. Eles criam cadeias de mercado que são próprias. Você tendo uma boa esposa, você consegue com seus filhos ter o seu empreendimento e tal. Então, se alia empreendedorismo com a defesa da família nesse modelo neoconservador. Então, eu queria muito saber se ele usa a palavra empreendedorismo, o que está acontecendo com essa dimensão aí dentro, mas, sim, nesse contexto que a gente está vendo no Brasil. Então, nós temos um capítulo sobre o empreendedorismo da multidão. Sim, isso aparece com muita força dentro do livro, como um daqueles elementos do processo de tradução, em que a empresa em questão não vai ser uma empresa capitalista. Essa atomização social em microempreendedores, ela tem estruturas que podem ser cooptadas, como várias outras estruturas são cooptadas no Assembly, para benefício da multidão. Então, o empreendedorismo multitudinário está contemplado no livro, de alguma forma. Tendo dito isso, a questão do evangelismo fundamentalista operando nas escolas, é nefasto, em parte porque se trata aqui, quer dizer, evidentemente tem todo o problema usual com as estruturas das religiões abrâmicas e das estruturas monoteístas de praxe, que tem um elemento de sujeição e de escravidão e que coloca a mulher como um cidadão de quinta classe e etc, etc. Mas, em adição a isso, você tem o evangelismo cristão como uma espécie de religião capitalista por excelência, com a teologia da prosperidade. Essa ideia que torna o texto bíblico ainda mais problemático ao descartar uma das poucas coisas virtuosas que havia ali, que era essa negação do benefício próprio. E aí se torna, na verdade, uma adesão à igreja para que você possa ter a prosperidade social que você almeja. E isso ser transferido para o âmbito da formação é terrível, é catastrófico. Há muitos educadores aqui presentes, e para nós isso é um desafio cotidiano. É uma das questões mais importantes. Não acho que seja uma tragédia que já tenha se dado. Acho que há muitos âmbitos de resistência e de luta ainda, para que nós possamos nos desvencilhar desses grilhões tanto quanto possível. Eu vou dar pitaco. É isso o termo, pitaco. Primeiro, uma anedota. Quando a gente não sabia ainda como intitular o livro, eu falei, não, vamos traduzir literalmente por assembleia, pôr na porta das igrejas, vai ser um sucesso de vendas e ainda a gente consegue converter o pessoal. Não deu certo, como vocês perceberam. Mas, a respeito das subjetividades, mais uma vez, um dos capítulos do livro, na verdade, um dos chamados feitos pelos autores, é intitulado algo como Produzamos Subjetividades Poderosas. Assim como o campo diretamente produtivo, aliás, a produção, tal qual ela é compreendida por esses autores, ou pelo menos da maneira que eu os leio, se baseia em grande parte na produção de subjetividade. Esse é o produto mais valioso da produção contemporânea. Portanto, o terreno da subjetividade, como qualquer outro, é também um terreno a ser disputado. E nesse sentido, e aí que vem o meu pitaco, eu fico desgostoso, por exemplo, do comportamento de certa esquerda que abandona certos setores da sociedade. Os evangélicos não dá mais. A greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros são conservadores, então a gente também não vai lidar
com eles e coisas assim, e a gente acabou perdendo, distanciando de uma maneira muito grave das pessoas. A posição dos autores é sempre de disputa. Então, existe essa coisa que tomou um tamanho enorme, que é a teologia da prosperidade no Brasil, certo, mas talvez o melhor caminho político não seja meramente descartar as pessoas como ignorantes, mas sim disputar, inclusive, o próprio texto bíblico, onde você vai encontrar, por exemplo, e, na minha opinião, é o que há de fato no Evangelho, né? Toda uma articulação de valores, como solidariedade, como a pobreza, e coisas desse tipo, que estão muito, muito distantes de qualquer teologia da prosperidade. Então, o caminho apontado aqui, um caminho que me parece sensato, é esse. A cada campo, na igreja, sim, tem que ser disputado o empreendedorismo. Veja, na opinião do Negri e do Hart, o empreendedorismo, é claro, existe a empresa de si mesmo e toda essa exortação neoliberal ao empreendimento. Mas, na leitura deles, a questão do empreendedorismo é histórica e ontologicamente da multidão, e não do capitalismo. Portanto, uma coisa que eu acho que serve muito para o Brasil, um discurso bastante comum no Brasil, são de pessoas que por vezes abandonam trabalhos regulares ou que são forçadas a abandonar trabalhos regulares por demissões, etc., e se tornam microempreendedoras porque pretendem ser patrões de si mesmas. É muito comum, já ouvi isso muitas vezes. Eu quero ser meu próprio patrão. Uma maneira de ler isso é o que fez a Perseu Abramo, e achar que existe uma vertente neoliberal nas periferias brasileiras e qualquer coisa do gênero. Outra maneira de ler isso, que me parece ser a maneira de Hartnegg, que parece uma maneira mais adequada, isso, na verdade, é uma recusa do comando no trabalho capitalista. É um modo de escapar dessa relação de poder no interior da produção capitalista. Então, pode-se condenar o empreendedorismo? Pode-se e deve-se, mas certo aspecto, eles chamariam de mistificação neoliberal do empreendedorismo. Mas que, por outro lado, o empreendedorismo pode ser interpretado como o desejo, o crescimento da potência daquele próprio indivíduo. Então, todos os terrenos, absolutamente todos os terrenos, são terrenos de disputa. Eu aproveito e complemento literalmente a última frase do Jeff para dizer que eles apresentam o conceito de empreendedorismo que eles estão desenvolvendo nessa tradução logo no prefácio, e é um trecho bem curtinho, então eu queria ler para vocês. Se quisermos que desempenhe ainda algum papel, a liderança deve exercer uma função empresarial, sem comandar os demais, agir em seu nome ou alegar representá-los, mas atuando como um simples operador de assembleia dentro de uma multidão que é auto-organizada e que coopera em liberdade e igualdade para produzir riqueza. O empreendedorismo, nesse sentido, deve ser um agente de felicidade. Assim, ao longo deste livro, além de investigar e afirmar as resistências e revoltas da multidão nas últimas décadas, vamos também propor a hipótese de um empreendedorismo democrático da multidão. Somente ao assumirmos a sociedade como ela é e como está se tornando, isto é, como circuitos de cooperação entre subjetividades largamente heterogêneas, que produzem e utilizam o comum em suas várias formas, poderemos estabelecer um projeto de liberação, construindo uma figura forte do empreendedorismo político consoante a produção do comum. Essa é a ideia. Pessoal, já são 9 horas, daqui a pouco nós vamos ter que fechar o espaço. Então, eu queria, em nome do Tapera, em nome da editora Politeia, agradecer a presença de vocês, a presença de quem está nos assistindo online. E agora a gente pode confraternizar, olhar os livros aqui da Tapera, tá? Tem cerveja e vinho lá fora, a vantagem de quem está presente aqui no evento, né? E é isso, eu agradeço de novo, tá? Até logo.
Obrigada.